Que a paz do Senhor reine sobre sua vida, sobre sua casa, no nome de Jesus. Quero meditar hoje com você em Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 10, versículo de número 12 e 13 e 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: Nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Jesus amaldiçoou uma figueira, para mostrar, é claro, para os discípulos sobre o poder que existe na palavra declarada. E foi isso que Jesus ensinou para eles. O mesmo texto do capítulo 11, no versículo 20, disse que eles passaram pela manhã ali perto daquela figueira e viram que ela tinha secado desde as raízes. Então Pedro, diz a Bíblia, ele disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus disse para Pedro: Tendes fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Jesus ensina sobre o poder da declaração, o poder da palavra declarada. E ele deixa muito claro, não é somente o poder da palavra que Deus dá para falar, é a palavra que falamos. Observamos que Jesus diz para os discípulos que tudo que eles disserem, não duvidando no coração, seria feito. E essa palavra se estende a nós. Jesus disse que tudo que nós falarmos, crendo e não duvidando no coração, nos será feito. E nós sabemos que o grande desafio é não duvidar no coração. Jesus amaldiçoou uma figueira, dando exemplo para os discípulos sobre o poder da palavra. Jesus disse: Nunca mais nasça fruto de ti. Ele diz para uma planta. Jesus conversou com uma planta, liberou uma palavra sobre uma planta. Nós entendemos então pela Bíblia que temos autoridade, que temos poder dado por Deus, porque ele disse aqui no texto: tudo o que disserdes. Ele não disse: tudo que eu mandar vocês falarem. Por isso devemos tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca, carregadas de fé. E às vezes a fé das pessoas está na desgraça, a fé das pessoas está nos acontecimentos negativos, a fé das pessoas está que aquilo que ela vai fazer vai dar errado. É uma fé revestida de medo, é uma fé revestida, fé entre aspas, revestida de incredulidade. É quando alguém ora pedindo a Deus um milagre, mas não está acreditando naquilo. É quando alguém ora pedindo a Deus uma cura, mas ela só acredita no poder do remédio e não no poder de Deus. Mesmo sabendo que Deus é grandioso, que Deus tem o poder de fazer qualquer coisa, ela ora por obrigação, sabendo que Deus é grande, mas não acredita, não crê que Ele vai fazer. Não crê que a sua oração vai ter resultado positivo. Por isso que a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 11, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Com esta palavra, eu quero despertar em você a ideia de que você precisa trabalhar a sua fé. E para trabalharmos a nossa fé,
precisamos entender o que a Bíblia diz. Em Romanos capítulo de número 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, seremos aperfeiçoados, moldados no padrão de fé que precisamos ter em Cristo Jesus, na presença de Cristo, na nossa vida pessoal. A fé para aplicação na nossa vida pessoal. A Bíblia nos mostra em Romanos capítulo de número 4, no versículo de número 20, que Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, a promessa que Deus tinha feito a ele, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A adoração, a glorificação, também é uma arma espiritual, é um alimento para a nossa fé, é uma arma que combate a incredulidade. Adoração, como é importante adorar a Deus. Glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor nos momentos que você sentir que a sua fé está sendo desafiada, no momento que a sua fé está sendo combatida, bombardeada por situações ou até mesmo por pessoas. Creia de todo o seu coração. Você precisa crer no poder que tem a sua palavra. Assim, você estará mais consciente de que precisa liberar palavras de vitórias para as pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Você precisa liberar palavras com fé. Palavras com fé. Palavras que vão mudar situações, vão mudar o quadro da sua vida, o quadro da vida de pessoas, a realidade da vida de pessoas e também da sua. Você precisa carregar as suas palavras de fé. E para isso, você precisa estar alinhado com Deus. Observamos na Bíblia Sagrada que a única coisa que Jesus cobrava dos seus discípulos era que eles tivessem fé para ver coisas extraordinárias. Eles andavam com Cristo. Jesus disse que os sinais haveriam de seguir aqueles que crescem no seu nome. Então, nós entendemos que o poder já está em nós quando começamos a crer. Mas este crer é verdade, é para quem está andando com Jesus. E andar com Jesus é participar de uma forma extraordinária e sobrenatural da sua natureza em nós. Andar com Jesus é ter a sua natureza em nós. Andar com Jesus é crer no poder dele. Andar com Jesus é viver o que ele ensina. Andar com Jesus é estar em santidade, obediência, no propósito que o Senhor estabeleceu para nós vivermos sobre essa terra. Deus te convida a ter fé e a carregar suas palavras com autoridade espiritual que vem através da fé, de que é verdade que Jesus ensinou que as palavras que falamos têm poder para mudar situações, mudar geografias, mudar quadro da saúde das pessoas. A palavra que Jesus liberou, ele deixou muito claro que os discípulos poderiam liberar qualquer palavra que, se fosse carregada de fé, elas teriam um efeito extraordinário no mundo físico. A palavra que Jesus liberou foi sobre uma figueira. Ele procurou alimento nela e não encontrou. Ele a amaldiçoou. E eu entendo que ele não amaldiçoou a figueira porque ele estava irado com ela. É porque ele queria ensinar para os discípulos e para mim e para você sobre o poder que existe em nossas palavras. Tanto é que na sequência, quando Pedro indaga sobre a figueira que secou até a raiz, Jesus então começa a ensinar, dizendo que, em verdade, se eles disserem qualquer palavra, não duvidando no coração, aquilo seria feito.
É muito forte este ensinamento. Por isso, eu repito, coloque fé, coloque unção, coloque energia do céu em suas palavras. Peça a Deus que lhe dê a capacidade, que lhe desenvolva esta verdade no íntimo da sua alma, no seu consciente, no seu subconsciente, de maneira que você entenda o poder que existe em crer no que Jesus ensinou, que há um poder extraordinário em nossas palavras para mudar o quadro, a situação de nossas vidas. Diga palavras de bênção na sua casa. Diga palavras vitoriosas para a sua vida. Diga palavras de cura em meio à enfermidade. Diga palavras de cura. Me lembro de um testemunho de um pastor americano, Kenneth Hagin, que estava enfermo no hospital e nesse período da sua vida ainda não era um pastor, mas estava condenado pela medicina à morte, desenganado pelos médicos. E ele disse que começou a dizer: estou curado, estou curado. Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, estou curado. E ele passou dias orando assim, dizendo, declarando a palavra de Deus. E algumas pessoas questionavam: como você pode estar repetindo que está curado se você continua no hospital por tantos dias? Repetiu isto, orou a Deus e nada aconteceu, e você está aí no leito gemendo de dores dia após dia. E ele dizia para essas pessoas: eu estou curado no nome de Jesus, porque Deus não é mentiroso, a Bíblia não é mentirosa. E ele começou a falar para Deus: Deus, está vendo aí a afronta? Eu creio na sua palavra, eu creio na sua palavra, a tua palavra diz que eu estou curado. Ou o Senhor é um Deus mentiroso? Não, o Senhor não é um Deus mentiroso. Eu estou curado. Poucas semanas depois, recebeu alta. O médico o liberou para casa. Estava completamente curado da sua enfermidade e começou a testemunhar, a pregar o Evangelho em todo o mundo. Se tornou um homem tremendamente usado por Deus em curas e em despertamento espiritual, avivamento espiritual. Deus quer despertar em você que há poder nas palavras que pronunciamos. Quando você não entende isso, você diz palavras negativas e são elas que predominam a sua vida. Você diz palavras com pessimismo e essas palavras estão carregadas de incredulidade. Incredulidade é um poder contrário ao poder da fé. Você precisa aprender a usar as suas palavras de forma que elas mudem de forma positiva a sua vida. Você precisa ser uma pessoa mais otimista, uma pessoa com fé. Fé naquilo que Jesus ensinou, fé naquilo que está na palavra de Deus e usar isso em seu favor. Você não pode continuar sendo uma pessoa ignorante, uma pessoa que rejeita o ensinamento, rejeita entender as verdades bíblicas, porque a sua tradição religiosa e os parâmetros que existem dentro da sua cabeça lhe impedem de avançar. Você precisa quebrar esses parâmetros, essas tradições e abraçar a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus, entendendo que esse ensinamento trará o extraordinário para a sua vida. Tenha fé. Tenha fé. Não espere as coisas acontecerem no seu tempo. Lance sementes de fé, que são palavras de fé, dia após dia na sua vida. Espere os resultados que vão vir de Deus. Eles virão. Por quê? Porque Deus não é mentiroso na sua palavra. Creia nisso de todo o seu coração. No nome de Jesus. Pai querido, eu peço ao Senhor que abençoe a nossa vida, que nos encha com tua graça maravilhosa, que as nossas palavras sejam carregadas de fé. Carregadas de fé.
Que nós venhamos falar sem duvidar. Que nós venhamos desenvolver a nossa fé, lendo a Bíblia, escutando e lendo, meditando na palavra do Senhor. Lendo e meditando. Lendo e meditando. Por quê? Porque a fórmula para ter uma fé eficaz, a Bíblia ensina. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. Tua palavra também diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Ele que dá a fé. Ele dá. E o Senhor deu a ela a todos os filhos dos homens que te buscam. Ó eterno Deus, confirma a vitória do teu povo. Confirma a alegria do teu povo. A alegria da salvação. Confirma o renovo nessa alma, nesta vida por completo, Pai. No nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia.